Olá, meu povo! Bora para mais uma live. A gente vai falar hoje sobre os 7 hábitos das pessoas que fazem o intercâmbio acontecer. O que essas pessoas têm em comum? O que eu percebi nos meus mentorados que estão viajando o mundo? Eu fui percebendo algumas atitudes que vários deles tinham a mesma atitude. Eu fui compilando isso daí. É engraçado, né, que a gente percebe um padrão. Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem, gente, vocês estão chegando. Tá tudo certo? Ai, que bom! Finalmente deu certo! Depois de 3 tentativas, eu reiniciei o celular, reiniciei tudo aqui. Agora parece que foi, né? Coloquem aí pra mim no chat, gente. Vocês estão me ouvindo? Ótimo! Ó, seguinte, então vamos correr com esse conteúdo que nessa a gente perdeu 10 minutos e eu só tinha meia hora pra fazer a live, porque ao 12:30 do Brasil eu tenho um compromisso. Então, mas vamos lá, que eu preparei um conteúdo muito foda pra vocês. Vou passar tudo aqui. E o que eu tava falando aqui, né? Deixa eu fazer um resumão aqui, introduzir o tema pra vocês. Vocês vão me ajudando a compartilhar essa live, ó, bota aqui no aviãozinho, chama o povo que a gente perdeu aqui, que entre sai umas 10 vezes pra esse som funcionar. Mas eu tava falando pra vocês que eu percebi em vários mentorados um padrão de comportamento, algumas coisas que de vários deles, né, dos que estão pelo mundo, dos que estão viajando, várias coisas que eles fazem e que eu fui percebendo, olha, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz isso, essa pessoa faz isso. E eles têm esse padrão de comportamento. Então eu juntei tudo isso daqui, eu compilei, parei pra pensar e compilei em 7 hábitos, né, que as pessoas que eu percebo que estão viajando, que estão atingindo esse objetivo, elas têm. Eu sugiro que vocês peguem papel e caneta na mão, porque tem exercício pra vocês fazerem, né? Só receber informação e não colocar em prática já é um dos tópicos aqui, vocês vão ver que não vai adiantar nada. Então, quem não pegou papel e caneta, corre lá pra pegar, pra vocês anotarem isso aqui, e essas coisas. Eu quero que vocês façam os exercícios que eu vou sugerir aqui, que são exercícios super simples e rápidos, mas que têm um grande poder de mudar o seu jogo, de mudar a sua trajetória, de mudar a sua vida, de mudar o que você vem vivendo. Então, se até hoje você não conseguiu fazer seu intercâmbio, se você tá tendo as mesmas atitudes sempre, alguma coisa tá errada, né? A gente vai ter que mudar algo. Então, corre lá, anota, e eu vou passando aqui pra vocês. Alguns exercícios, eu vou falar os 7 pontos, eu acho que para todos eles vai ter um exercicinho bem simples, mas eu quero que vocês já comecem a colocar isso daqui em prática, porque é uma mudança de comportamento, de mentalidade, e que vai fazer vocês chegarem nesse objetivo muito antes. Quando eu pergunto pra vocês por que vocês não fizeram o intercâmbio até hoje? Por que vocês... por que você tá sonhando com isso e você nunca conseguiu fazer o intercâmbio até hoje? A maioria de vocês vai me responder que é dinheiro. Mas desencana, não é dinheiro. É a sua atitude perante a esse fato, tá? Porque dinheiro, nenhum dos meus alunos que chegou até mim, nem eu, nem o pessoal que eu conheço que tá viajando pelo mundo, ninguém nasceu rico, ninguém tava sobrando dinheiro. A gente teve que buscar, a gente teve que dar um jeito. Como eu mostrei pra vocês, eu tinha um salário de R$1.400 e poucos antes de eu começar a viajar o mundo. E aí, né? Na situação da maioria de vocês. Então, não é a questão de você ter ou não ter dinheiro, e sim o que você vai fazer com isso. Então vamos pro primeiro ponto, rapidão, papel e caneta na mão, anotem aí. A primeira coisa, eu acho que eu vou até tirar aqui, será que eu tiro os comentários? Não, eu vou deixar aqui os comentários, vamos ver aqui se rola. Se vocês acharem que tá atrapalhando, vocês me avisem aqui. Mas a primeira coisa, o primeiro comportamento, o primeiro hábito que eu vejo das pessoas que estão viajando o mundo é que, antes de tudo, elas tomaram essa decisão. E quando eu falo que elas tomaram essa decisão, é muito diferente do que você pensar, sim, estou decidida, quero fazer intercâmbio, tá? Mas qual a força dessa sua decisão? O que você realmente tá fazendo para que isso aconteça? Porque a gente banaliza muito essa palavra de decisão, né? Vocês sabem que decidir por algo é muito forte. Quando você decide fazer alguma coisa, você tá disposto a pagar o preço. Você tá disposto a fazer aquilo, custe o que custar, doa o que doer. Você tá disposto a abrir mão das outras coisas. Porque quando você decide fazer uma coisa, você automaticamente tá abrindo mão das outras possibilidades. Não tem como. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu decidi fazer uma dieta, né? Decidi fazer uma dieta agora, recentemente, comecei tem um mês, na verdade. Automaticamente, eu tô abrindo mão de comer pizza, de comer hambúrguer, de tomar vinho, de comer um monte de coisa gostosa que tem aqui, de comer um monte de queijo que eu comia. Então eu decidi, enquanto eu não tinha decidido fazer dieta, eu comia um pouquinho ali, eu comia um pouco ali, eu só queria. Então olha a diferença, eu queria mudar meu corpo. Eu queria ficar mais forte, eu queria estar mais magra, mais seca.
Mas eu não tinha decidido isso, porque eu continuava fazendo as mesmas coisas, eu continuava tendo as mesmas atitudes. Isso não é decisão. Isso é você tá viajando na maionese, na verdade, você tá sonhando, você tá sendo criança, porque você tá querendo ganhar uma coisa sem você fazer o que é preciso para isso. Então eu quero chamar atenção para vocês nessa palavra aqui, na decisão, que muito possivelmente a maior parte de vocês, meu povo da turma 15, muito possivelmente a maior parte de vocês não tá decidido a fazer isso. Vocês estão, conta aqui pra mim, aqui com base na explicação do que eu tô falando pra vocês sobre decidir fazer algo, quem aqui tá percebendo se realmente tá decidido a fazer o intercâmbio ou tá só na vontade, eu tenho vontade. Presta atenção, hein? Decisão, ela vai acarretar você eliminar as outras possibilidades. Coloca aqui pra mim nos comentários quem realmente percebeu que tá decidido ou através disso aqui vocês perceberam que na verdade não era decisão não, era só uma vontade. Vocês não estão pagando preço, não estão indo atrás de fazer o que precisa fazer. Ai, que é lindo, muita gente aqui da turma 15. Domingo a gente se vê, hein, meu povo? Então, gente, é isso. Essa questão do decidir é fazer o que precisa fazer. Já desci, já tô no pré-embarque. Ô, Lisandra, maravilha, em breve no mundão, né? Então, gente, decidir é isso que eu vejo nos mentorados que estão viajando. Eles colocam ali, ó, boa, Rod, estou comprometido. É se comprometer com essa decisão. E isso é necessário. E aí eu coloquei aqui um exercício que eu quero que vocês façam. Jardel decidido, boa. Então anotem aí o que eu quero que vocês façam de exercício, porque tudo isso daqui que eu vou trazendo pra vocês vai trazer mais clareza pra vocês. Então, um exercício. Escreva aí hoje qual é a sua decisão. Nossa, isso não é só para intercâmbio, isso é para vida. Exatamente, Bianca. Eu acabei de dar o exemplo aqui da dieta, por exemplo. É para tudo que a gente for fazer, para todos os sonhos que a gente tem, as coisas grandes que a gente quer conquistar. Quando a gente quer uma coisa muito bobinha, muito pequena, normalmente você não vai precisar fazer muita coisa, né? O negócio já vai acontecer. Agora, pra gente fazer as coisas que realmente valem a pena na vida, pra gente realmente chegar longe, conquistar o que a gente quer, aqueles sonhos grandes, aquilo que realmente faz a vida valer a pena, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, vai precisar decidir. Sou decidida, já mudei toda a minha rotina, perfeito, já determinei a data, janeiro está chegando, boa, Bruno. Minha irmã gêmea vai ter o bebê em dezembro e eu não vou estar aqui. Vai doer, mas quero viver os meus sonhos, partir o mundão. Lisandra, exatamente isso. A minha sobrinha nasceu tem 4 meses. Eu tava aqui, na Inglaterra. Eu não vi, eu só tô vendo foto dela. Primeira filhinha do meu irmão. Só tô vendo foto dela até hoje também. Daqui a pouco eu sei que eu vou estar lá pra esmagar aquela gordinha maravilhosa. Mas eu abri mão desse momento pra viver o meu sonho. A gente tem que viver a nossa vida. Se na hora que a gente vai ver, a gente tá só vivendo a vida dos outros, né? Assim que terminar a faculdade, coloquei na minha cabeça que vou fazer intercâmbio. Boa, isso aí, decidido. E aí, gente, qual que é o exercício? Eu quero que você escreva hoje qual que é a sua decisão. Então, o que você decidiu? Pode não ser só sobre o intercâmbio. Pode ser com algumas outras coisas que você precisa fazer da sua vida, que te façam chegar no seu sonho. Mas o que você decidiu, eu quero... calma aí. Uma coisa interessante também, que a galera que decide isso faz. A Ari é uma das... Ari, eu também me inspirei em você pra construir essa live aqui. Intercâmbio voluntário é uma nova forma de viver. Tô amando demais cada experiência. A Ari é uma das mentoradas que já tá no mundão. Já passou por 3 países, né, Ari? Alemanha, Itália e... Eslovênia, né? Olha só que legal. Então, meu povo, escreve aí. E uma outra coisa que eu vejo muito a galera que toma essa decisão e que tá viajando, o que eles fazem é visualizarem. Eles colocam uma imagem, seja no fundo de tela do celular, seja no fundo de tela do seu computador, seja na parede. Tem gente que faz quadro dos sonhos, tem gente que gruda na parede, isso daí. Então, o que eu quero que vocês façam aqui sobre decisão é você escrever qual que é a sua decisão, o que você vai fazer, o que você tá decidindo e tá se comprometendo hoje. E eu quero que você pegue pelo menos uma imagem que represente essa sua decisão, essa realização desse sonho, e você coloque em um lugar que você vai ver todo dia. Pode ser na cabeceira da sua cama, pode ser na mesinha do lado, pode ser no seu escritório, pode ser no seu computador, pode ser no seu celular, mas em um lugar que você enxergue todos os dias isso. Isso mesmo. Isso mesmo, Itália, Eslovênia e Alemanha. Exato, Ari. Gente, a Ari já tá toda viajada. E a Ari teve muito disso aqui que eu vou falar pra vocês. Bora pro segundo tópico aqui pra dar tempo da gente falar de tudo. Deixa eu passar aqui. Tá, o segundo hábito. Não se vitimizam. Essas pessoas não se vitimizam. O que eu quero dizer com isso?
Na maioria das vezes vocês vão falar, não tem dinheiro, nasci na família pobre, minha família não me apoia, as pessoas falam que eu tô louco, as pessoas falam que é perigoso, coitado de mim, né, gente? Tudo na minha vida é mais difícil porque eu não nasci pronto, eu não nasci nas melhores condições que existiam para poder fazer o intercâmbio. E a gente tende a ter essa piedade da gente, né? E já é para você desencanar, porque quase ninguém vai ter apoio para fazer nenhum sonho grande. Quando você sai da média da sociedade, normalmente você vai se destacar de alguma forma e as pessoas elas vão achar estranho, vão te apedrejar. Às vezes as pessoas que não gostam de você e às vezes as pessoas que amam você e que querem te proteger de alguma forma. Mas isso acontece o tempo inteiro. E aí o que vai acontecer? Se você ficar se vitimizando, né, que você não tá com as condições perfeitas, nada vai acontecer na sua vida. Então o que eu percebi desses alunos, desses mentorados, que, a Nanda falando, a Nanda é outra mentorada que estava vendo, Nanda, onde você tá agora? Nanda estava aqui um tempão na Inglaterra, já fez o intercâmbio dela também, e... é isso daí. Por exemplo, achei uma casa de intercâmbio voluntário em Londres, mas as passagens estão caríssimas. E aí, o que você vai fazer com isso? Como é que você vai fazer seu intercâmbio acontecer, apesar das passagens caríssimas? Porque não adianta se vitimizar com isso. Tá caro pra você, tá caro pra todo mundo que tá querendo fazer o intercâmbio, mas tem gente que vai fazer mesmo assim. Tem gente que vai dar um jeito, ou aprender técnica para comprar passagem mais barata, ou se virar com milha, ou você economizar mais dinheiro para você comprar essa passagem, afinal de contas no intercâmbio você não vai gastar quase nada. Enfim, a gente precisa dar um jeito. Não adianta só reclamar que a passagem tá cara, que as circunstâncias não são as melhores. A gente precisa entender o que a gente vai fazer. Não adianta o que tá de ruim, só adianta o que a gente vai fazer para superar isso daí. Ananda, voltei para Brasília para aplicar pro visto de estudante, fazer meu mestrado aí. Nanda, que linda! Vem com tudo, boa sorte! Nossa, eu fico muito feliz. E vai dar certo, hein? Nem dúvida que vai dar certo. Então, gente, sobre o não se vitimizar, o que você precisa ter em mente? Somente qual que vai ser o seu ponto de chegada. Não interessa as circunstâncias, o que vai ter nesse meio caminho para você chegar lá. Você tem o seu ponto de chegada, você sabe que é o seu intercâmbio, beleza. O que você vai fazer? Não interessa o que tem nesse meio do caminho. A passagem tá cara, vou dar um jeito. Eu não, sei lá, o país que eu quero ir, fechou a fronteira. Eu vou para um outro país, ou então eu vou esperar abrir a fronteira desse país. Como que tá? Eu tô falando isso daí que aconteceu muito na pandemia, mas hoje já tá bem mais tranquilo, né? Hoje já tá praticamente tudo aberto. Exercício para vocês fazerem em relação a isso. Coloque uma meta para você alcançar. Não precisa ser uma meta final. Não precisa ser, tipo, uma meta... Como que eu posso dizer assim? O intercâmbio. Eu vou fazer o intercâmbio, né? Eu quero fazer aqui, já vou pra Inglaterra. Essa é a meta final. Por quê? Isso daí, beleza, você tem que ter, obviamente. Só que, tá vendo que tem muita coisa pra rolar ali nesse meio? Então, qual que é o próximo passo que você vai alcançar? Por exemplo, olha, eu vou juntar 3 mil reais. 3 mil reais vai ser suficiente pro seu intercâmbio? Depende. Tem gente que sim, tem gente que não. Depende do que você quer fazer do seu intercâmbio. Mas coloque uma meta, que seja, eu vou juntar 1.000 reais. Se você tem 0 hoje, coloque uma meta. Eu vou guardar 1.000 reais pro meu intercâmbio. Vai ser tudo o que você precisa? Provavelmente não. Mas quando você alcançar essa meta, você sabe que você consegue. E você vai alcançar a próxima também. E aí você vai fazendo isso num passo a passo. Mas então você estabeleça qual que é a sua próxima meta, qual que é o próximo passo que você precisa dar. Vai nessa, coloca nisso daí. Calma aí que a gente não vai parar por aí, tá? Terceiro hábito das pessoas que fazem o intercâmbio acontecer, elas têm autorresponsabilidade. E aí que vem o ponto. Ali em cima, a gente falou, né, nesse último exemplo, que foi o de não se vitimizar, a gente colocou uma meta, por exemplo, eu vou guardar 1.000 reais, eu vou guardar 2.000 reais, o que for. Você vai dar um passo a mais do que você tem hoje. E sobre você ter autorresponsabilidade, como que você vai chegar lá? Porque muitas vezes a gente vai querer algo, mas a gente não tem essa autorresponsabilidade. E vou voltar aqui no meu exemplo da dieta. Eu sabia disso, né? Eu queria fazer dieta. Na verdade, eu queria fazer dieta, não. Nunca queria fazer dieta. Eu queria o resultado da dieta. E às vezes eu brincava com o Bruno, eu falava assim, nossa, amor, eu quero ter o resultado da dieta, mas eu não tô querendo pagar o preço, né? Eu não tô querendo deixar de comer as coisas que eu gosto, deixar de beber as coisas que eu gosto. A gente sempre tem uma desculpa. Por exemplo, ou eu vou estar no México, ou eu vou estar na Inglaterra, e aí eu quero experimentar culinárias novas. Ou eu vou estar no Brasil e quero matar a saudade da comida do Brasil. Ou eu vou estar com amigos e eu quero tomar uma
cerveja com eles, ou eu vou estar sem meus amigos, e já que eu não tenho nada pra fazer sexta-feira à noite, a única coisa que me resta é tomar um vinho. Então, independente do cenário, se a gente não tiver decidido fazer o que a gente quer fazer, a gente sempre vai arrumar uma boa justificativa para fazer o mais fácil, para fazer o que é mais gostosinho. E isso daí é uma super falta de autorresponsabilidade. A gente não tomar as rédeas do que a gente quer da nossa vida para que a gente alcance o objetivo. E isso isso é terrível, porque a gente vive frustrado com isso. A gente vive querendo um objetivo, a gente nunca quer pagar o preço para isso e, consequentemente, a gente vive frustrado por nunca alcançar aquele objetivo. E ninguém merece viver desse jeito. Aí, quando você viu, você passou a sua vida inteira e você não realizou o que você queria. Vamos ver a Nanda. Quando foi para sair para o meu intercâmbio, eu coloquei na minha cabeça que se eu não fizesse acontecer, ninguém faria por mim. Foi isso que eu arregacei as mangas para fazer acontecer. Exatamente, Nanda. Isso daí é a perfeita tradução da autorresponsabilidade. Ninguém vai fazer pela gente. Se a gente não correr atrás, se a gente não fizer, a gente vai continuar no mesmo lugar, a gente vai continuar reclamando das mesmas coisas, vai continuar sonhando com as mesmas coisas, nunca realizando no lugar que você tá infeliz. Ó, Nanda, Nanda, provavelmente você nem sabia que você ia, né, aplicar para um mestrado agora. Você não sabia qual era o passo lá na frente, mas você se colocou em movimento. Então, o que a Nanda fez? Ela saiu do Brasil, ela foi fazer o intercâmbio voluntário dela na Inglaterra, ela passou o período aqui, ela se aperfeiçoou, ela melhorou na língua inglesa, com certeza, já era boa, né, Nanda? Melhorou ainda mais. Aí voltou pro Brasil agora para dar um segundo passo, para aplicar para um visto de estudante e voltar para cá numa outra condição, com uma outra possibilidade de um futuro, não somente aqui, mas em qualquer outro lugar do mundo. E as coisas vão acontecendo. Exercício para autorresponsabilidade, para esse terceiro passo aqui para vocês. Eu quero que você trace o como, porque é nessa da autorresponsabilidade que a gente precisa entender o que a gente vai precisar fazer todos os dias. Então, só no exemplo que eu dei ali, olha, eu vou juntar R$1.000, lembra que eu falei? O seu próximo passo, vamos supor que você tem R$0 hoje, tá? Sua próxima meta, vou guardar R$1.000. Não pensa se isso daí é o dinheiro que vai fazer você viajar ou não. Já é um meio caminho andado, já é o início, já é um movimento que você tá começando. Então, se a sua meta que você traçou ali em cima é juntar R$1.000, aqui, no exercício da autorresponsabilidade, é como. Como que você vai juntar isso? O que você vai fazer a cada mês? Então tá, Ana, eu vou guardar R$100 por mês. Meu, é o que eu posso guardar, R$100 por mês. Beleza, mas você vai se comprometer com isso e você vai ter a autorresponsabilidade de guardar R$100 por mês. Ana, eu consigo guardar mais, eu vou guardar R$500 por mês, tá certo? Tá comprometido? Tá decidido? Vai guardar R$500 por mês? Vai se comprometer com isso. Esse daqui, o exercício do passo 3, né, do hábito 3, que é de autorresponsabilidade. Vocês vão vendo que fazendo esses exercícios, vocês vão conseguindo desenvolver essas habilidades, vocês vão conseguir desenvolver esses hábitos em vocês. Óbvio que o negócio é mais profundo, mas isso daqui é o início, vocês já estão se movimentando, já é uma mudança para vocês atingirem outro patamar. O quarto hábito. As pessoas não buscam validação da sociedade. As pessoas que estão viajando, que elas realmente fazem o intercâmbio, elas não buscam que todo mundo concorde com elas, que todo mundo passe a mão na cabeça, que todo mundo dê apoio, que todo mundo fale, nossa, que coisa linda que você está fazendo intercâmbio, que legal, que incrível, que ideia ótima. Não adianta você buscar isso, porque você não vai ter. Você vai ter de um ou de outro. Na maioria dos casos, a maior parte das pessoas que convive com você, ou até as que não convivem muito ali, né, mas que fazem parte de alguma forma da sua vida, na maior parte dos casos elas vão te julgar por isso, elas vão achar que você tá fazendo uma loucura. E isso daí é engraçado, né? Que a consciência, ela nasce do contraste. Eu falei pra vocês de um livro essa semana aqui do Steven Pressfield, que é A Guerra da Arte, e nesse livro ele fala que existe um acordo tácito da sociedade de quando uma pessoa começa que na verdade é para todo mundo ficar na mesma, né? Todo mundo ficar ali morno. Porque quando uma pessoa começa a se destacar, é como se ela tivesse traído todo o restante. Tipo assim, quando a gente era criança, a gente tinha uma provinha lá para fazer, adolescente. Se todo mundo não tirasse nota, a culpa era de quem? Era do professor. Agora, se tivesse um filho da mãe do CDF que estudasse e tirasse 10 e a sala inteira tirasse 3,
ficava claro que a culpa não era do professor, e sim do restante da turma que não estudou. Então, aí ele fala disso daí no livro, né, de que a sociedade, geralmente, ela tem esse acordo tácito, um acordo que não é verbalizado, né, mas é algo que fica ali no nosso subconsciente, de que todo mundo tem que permanecer da mesma forma ali, bem morno, para que ninguém se destaque. E aí o que acontece? Quando uma pessoa começa a se destacar, quando uma pessoa começa a sair da caixinha, todo mundo vai voltar pra ela e vai querer que ela volte, vai querer dar porrada pra ela voltar ali pra baixo, porque assim todo mundo não fica numa nice, ninguém precisa fazer nada, ninguém precisa se esforçar, né? Me fala aí se isso daí não acontece. E esse daqui, gente, se você estiver buscando validação da sociedade, é só isso que você vai conseguir. A maior parte das pessoas te falando que você não consegue, te falando que não é pra você, te falando que isso é uma loucura, que é perigoso, que você tá fazendo a pior coisa na sua vida. E se você estiver dando ouvidos pra isso, você não vai sair do lugar, porque essas pessoas fomentam os nossos medos, elas fomentam as nossas inseguranças e tornam todo o processo mais difícil. Exercício para... Só tem mais 2 passos, hein? Estamos acabando. Exercício aqui sobre você não... Esse daqui é pesado, esse daqui é forte. Para você não deixar com que essas críticas da sociedade te abalem e para que você deixe de buscar essa validação. A gente já ouviu muitas coisas, né? Quando a gente fala de realizar um sonho. Então, o que eu quero que vocês peguem? Qual que é o exercício desse daqui? Você vai escrever, vai pegar aí um papel, uma caneta e você vai escrever tudo que essas pessoas já te falaram e que tá ecoando na sua cabeça e fazendo com que você não dê outro passo. Te trazendo medo, te trazendo mais inseguranças, fazendo com que você duvide de você. Você vai pegar tudo que você ouviu dessas outras pessoas e vai escrever em um papel. E o que você vai fazer com esse papel? Vai tacar fogo. Vai tacar fogo. Isso daí é simbólico, porque você vai estar colocando ali, você vai estar tirando esse sentimento de você, vai estar colocando isso naquele papel e você vai estar queimando, você vai estar sabendo o que você está fazendo ali, tá? É importante a gente fazer um ritual, a gente fazer algo simbólico pra gente fazer uma passagem mesmo. Ah, e se semana que vem você tiver com os mesmos medos, você vai lá e você escreve de novo isso daí, você queima de novo. Até isso daí entrando na sua cabeça. Estou rodeada de pessoas assim, mas não dou ouvido a elas. Boa, Silvana. Sempre me desmotivo por ver pessoas do meu meio que não têm interesse e não têm a mesma mentalidade que a minha. Suzana, primeiro, não tem que ter mesmo, porque se tivesse todo mundo com a mesma mentalidade que você, significa que você ia estar totalmente ali na mediocridade, porque a sociedade vai normalmente andar dessa maneira. Então, desencana. Se você estiver procurando que todo mundo esteja igual a você, você só vai pra baixo, porque pra baixo o movimento é muito mais fácil. Então isso daí, você não tem que se preocupar com isso. Agora, se essas pessoas estão te atrapalhando de alguma forma, troca de meio. Vai procurar um lugar onde as pessoas te compreendam. Vai procurar um lugar onde as pessoas estão na mesma pegada que você. Eu falo muito isso pros alunos da mentoria, para usarem a comunidade, porque ali todo mundo tá com o mesmo objetivo. Então conversa, troca ideia, todo mundo tá querendo a mesma coisa, ninguém tá te achando louco por tá querendo fazer um intercâmbio, porque todo mundo tem esse objetivo, isso daí dá força pra gente. Eu tenho 51 anos e ainda quero ir e não há nada que me abale, nem mesmo nessa idade, Nalva, mas não tem que abalar mesmo, nem mesmo nessa idade, em idade nenhuma, tá perfeita, maravilhosa. Tá, então o exercício do 4 aqui já foi, vamos pro 5º passo. Essas pessoas estabelecem metas e deadlines. É preciso a gente ter clareza. Não adianta a gente ficar só no campo do sonho, tipo, eu quero muito fazer isso um dia, meu sonho é fazer isso um dia. A gente precisa estabelecer meta e a gente precisa estabelecer uma data de quando isso vai acontecer. Então, deixa eu pegar aqui o exercício que eu quero passar pra vocês. Cadê? Tá. De nada vai adiantar a gente ficar só no campo dos sonhos. A gente tem que partir para ação. A gente tem que começar a andar, nem que seja um passinho pequenininho atrás do outro. A gente precisa fazer isso. E a gente precisa ter prazo pra gente concluir, porque senão sempre vai aparecer uma coisa mais interessante pra gente fazer, sempre vai aparecer um motivo pra gente jogar isso daí lá pra frente. Então, é colocar data, por mais que depois você precise recalcular o seu plano, alguma coisa aconteça, mas é você ter uma meta clara, você precisa dessa clareza do que você precisa fazer daqui pra frente e você ter uma data pra terminar. Aí, eu fiz aqui dois cenários, eu quero que pro exercício, eu quero que você coloque uma meta final, assim, uma meta lá pra frente do longo prazo e uma meta do curto prazo, que vai ser o que você vai fazer para você chegar na sua meta do longo prazo. Por exemplo, na sua meta final, só um exemplo, fazer um intercâmbio voluntário de 1 ano entre América, Europa e Ásia.
Então, esse daqui vai ser a sua meta final. Lembra que eu falei que deadline, ter data para isso é importante. Quando vai ser a sua... Ai, que bonitinho, Bruno. Vou deixar assim, para vocês compartilharem essa live. Fico muito feliz. Quando que vai ser a data que você vai sair para esse seu intercâmbio? Que você vai ficar 1 ano no intercâmbio entre Ásia, Europa e América. Só exemplo, de diversos países que você vai escolher. A gente precisa de uma deadline. Ana, eu vou em janeiro de 2023. Beleza, traçamos a meta ali do mais longo prazo. Agora, qual que vai ser a meta do curto prazo? Para que faça com que você veja uma coisa palpável, pouquinho a pouquinho, para você entrando em ação, para você chegar lá no final. Vamos traçar uma meta menor? Bom, o intercâmbio, daqui a pouco a gente fala, mas isso vai ter várias etapas para você organizar. Então, qual que é aquela meta ali do curto prazo, intermediário? Quanto você vai guardar de dinheiro por mês? Tô falando de dinheiro porque eu sei que isso daí é a maior objeção de muitos de vocês que falam que não tem dinheiro, mas pode ser qualquer coisa, tá? Você que vai pensar no que faz sentido para você. Então, quanto que você vai guardar de dinheiro por mês? R$500 por mês? R$100 por mês? R$300 por mês? R$1.000 por mês? Você vai colocar isso como meta. Data, todo mês. Todo dia. Primeiro, você tem que estar com esse dinheiro guardado na sua conta ali, seja onde for, investimento, o que for que você estiver guardando seu dinheiro para fazer o intercâmbio acontecer. Então, tá? Pro exercício aqui do hábito 5, né, de estabelecer metas e deadlines, é você definir quais são as suas metas, né, tanto do longo prazo quanto aqui mais pro curto prazo, e você colocar data para fazer isso daí acontecer. Contei pros meus pais, mas eles me jogaram um balde de água fria nesse sonho, mas ainda tenho fé que vou realizar, vou colocar em prática o que você está falando. Elias, se você é dono da sua vida, se você trabalha, se você tem o seu dinheiro, se você já é adulto, aliás, mesmo que você não trabalhe, se você já tem mais de 18 anos e tem capacidade para fazer isso, vai atrás dos seus sonhos. Não espera validação de ninguém, não, gente. Nossos pais, muitas vezes, são as pessoas que mais vão querer com que a gente fique ali na zona de segurança deles, né? Às vezes eles fazem isso pro nosso bem, mas isso daí acontece demais. Então não fique esperando validação. Vamos pro sexto. Isso aí, ó, sobre essas metas, isso daí já vai puxar os nossos próximos 2 e últimos hábitos, né? A gente falando de meta e deadline, os outros 2 vão estar ligados a isso. A você ter clareza, a você saber para onde você tá indo. Se você não tem uma meta, adianta você ficar dando um passo para a esquerda, um para a direita, um para trás, um para frente, você não sai do lugar. Você tem que saber onde você tá indo para você dar um passo na frente do outro e chegar no seu objetivo. Ó, Elisa, coloquei um prazo e agora eu vou realizar minha meta 1 ano antes. Elisa, verdade. Olha, gente, a Elisa é minha mentorada. Ela tinha a meta dela e não é a primeira que acontece isso, de colocar um prazo lá na frente. Quando você começa a se mexer, as coisas acontecem, os caminhos se abrem. Ó, a Elisa conseguindo viajar 1 ano antes, gente. Muito legal. Ó, Ananda, gente, eu garanto que eu fiz. Compra passagem e aí você se sente obrigada a fazer acontecer. Exatamente, é um passo a mais. Você tá materializando. E aí eu acho que até vou falar aqui disso aqui, os próximos passos. Essas pessoas, normalmente, elas possuem um método. Elas entendem quais são os passos que elas precisam seguir. Então, vamos lá, vai ser o quê? Eu tenho que fazer meu passaporte, primeiro passo. Eu tenho que entender sobre as vagas, segundo passo. Eu preciso comprar minha passagem aérea, que nem a Nanda falou, é um próximo passo. E você vai criando esse método. Para quem é aluno da mentoria, se você tá aqui patinando e não fez intercâmbio até hoje, você já tem esse passo a passo, você já tem todo esse método, tá tudo lá dentro da plataforma, bonitinho. Quem é turma 15 e tá começando agora, eu vou passar para vocês esse método. Vou passar esse passo a passo para vocês entenderem o que você tem que fazer agora, depois, e construindo, seguindo esse método, né? Esse passo a passo. Caso você não seja aluno da mentoria, vai entendendo tudo que você precisa do processo. Passaporte, vaga, preparo financeiro, guardar dinheiro, seguro viagem, passagem aérea, documentação para sua imigração e vai entendendo todo esse passo a passo e vai construindo isso. Coloca isso no papel, coloca esse método para você e você vai indo um atrás do outro. Esse é o seu caminho, esse é o seu guia para você chegar onde você quer. Se você não souber, se você não tiver um guia, se você não tiver um caminho para você seguir, você fica andando em círculo, você fica ali, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Meu Deus, o intercâmbio é muito difícil. Meu Deus, tá muito longe. Meu Deus, como é que eu vou sair do Brasil e vou parar lá no Japão? Como é que eu vou fazer isso? Parece tudo muito longe, muito distante, mas não é. Então para pensar, quem é aluno da mentoria já tem um método, você precisa colocar em prática, precisa sentar, estudar, assistir as aulas de novo, colocar no papel e, obviamente, colocar em prática, começar a andar, né?
E, o exercício, já falei? Não, não falei, né? O exercício, já falei meio aqui, para você traçar esse passo a passo. Então, quem é aluno da mentoria, não fez ainda, não começou a fazer isso, ou quem é turma 15 vai começar agora, vai lá, coloca o seu passo a passo. Se você não é aluno da mentoria, puxa na sua cabeça, pega aqui todo o conteúdo gratuito, pega aqui tudo que eu ensino para você entender qual que é o passo a passo, todas as etapas que você precisa, trace isso e tenha isso como um guia, tá? Sétimo e último que eu preciso encerrar, já tô 10 minutos estourada aqui no meu tempo. Importantíssimo, gente. Essas pessoas, elas entram em movimento e elas aprendem com a falha, elas aprendem com os erros, elas não param com os erros, elas não caem diante de um erro, de uma adversidade, de um medo, de alguém falando que não vai dar certo, de um imprevisto financeiro, elas não param, elas não caem. Então é começar, é se movimentar e aprender, porque na sua jornada vai estar assim, ó, a sua jornada nunca vai ser assim, a sua jornada vai ser assim, ó. Vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, mas ela vai vir pra cá. Só que dificilmente ela vai fazer isso. Ela vai ser aqui, ó, cheia de altos e baixos. E a gente precisa entender isso pra quando a gente estiver num baixinho, a gente saber que a gente vai subir mais. A gente vai cair um pouquinho de novo e a gente vai subir mais. Vai cair um pouquinho de novo e vai subir mais até a gente chegar no nosso objetivo. O importante é a gente sempre continuar em movimento. Deixa eu ver aqui, cadê o exercício que eu quero passar pra vocês? E aí, gente, extremamente importante isso, né? Quando a gente fala, quando eu falo aqui em entrar em ação, em você realmente fazer, isso daí é muito importante, porque a maior parte das pessoas, elas estarão somente no campo do desejo, no campo dos sonhos. E aí voltamos lá para o nosso primeiro passo, que é a decisão. É a gente realmente falar, eu vou fazer isso acontecer. E a partir daí a gente começar a agir dia após dia para a gente chegar lá. Não adianta só ficar sonhando. Imaginar, ver a foto do lugar que eu passei para vocês é importante? Sim, mas se você não agir não vai acontecer nada. A lei da atração, ela existe? Isso daí acontece? Sim, total, acredito perfeitamente. Só que sem ação ela não existe. Ela é um direcionamento para você se manter no foco. Mas você vai ter que se mexer, você vai ter que agir todos os dias, tá? Aí o exercício aqui do último hábito que eu quero passar para vocês é para você traçar o próximo passo. O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer semana que vem? Qual que é o seu próximo passo? Ali no exercício anterior, você traçou todo o método. Tudo que você vai precisar. Todo o seu caminho que você tem hoje, com base nas informações que você tem hoje. Só que quando você começar a andar, você vai ver que outras coisas vão surgindo. Então você tem o seu passo a passo, mas dali algumas ramificações acontecerão. Então qual que é o seu primeiro passo? Você só precisa dar o primeiro passo e continuar. Você não precisa pensar, você não vai sair daqui de onde você está hoje e chegar no intercâmbio. Então, o ponto não é, qual que é o próximo passo? O próximo passo é fazer um intercâmbio, que nem o exemplo, na Ásia, na América e na Europa. O próximo passo é fazer intercâmbio. Ele não vai acontecer assim. Ele vai acontecer a partir do próximo passo que você der. E depois do outro, e depois do outro, e depois do outro. Então, qual que vai ser o primeiro passo que você vai dar? Aí eu coloquei aqui alguns exemplos. Comprar passagem aérea, que nem a Nanda, que é a mentorada, que já foi, já voltou e já tá voltando de novo, falou. A partir do momento que comprou a passagem, o negócio acontece, porque você tá materializando, você tá se comprometendo ainda mais com esse sonho. Então, tirar o passaporte, não tem passaporte ainda, você vai lá fazer o passaporte. Ana, mas eu vou usar só não sei quando. Não interessa, o passaporte é válido por 10 anos. Vai lá e faz esse investimento. Não pensa, é R$257. Você não vai pensar que você vai perder um ano de passaporte, porque você ter isso daí nas suas mãos, você materializar o seu sonho, ele vai te colocar muito mais perto do que você tá querendo, do seu objetivo final. Então, é o passaporte, é a passagem aérea, é encontrar a vaga. Eu vou começar a falar com os anfitriões, eu vou fechar uma vaga pra mim agora, porque isso daí vai me fazer me comprometer ainda mais com o meu sonho. Então, qual que é o próximo passo? Beleza, meu povo, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um resumão aqui com esses 7 pontos, eu vou fazer um post e colocar no feed pra vocês. Vou deixar a live salva aqui, tá? A Elias tá perguntando em relação aos aeroportos, eu tô preparando um post para fazer pra vocês sobre os aeroportos, a situação, como que tá aqui na Europa. Vou deixar a live salva que eu preciso sair, já estou atrasada pro meu compromisso, 15 minutos eu passei aqui. E vou deixar essa live salva, compartilhem com quem tá precisando fazer o intercâmbio. Vocês viram que não é só pro intercâmbio, é pra vida, pra quem quer realizar um sonho e tá patinando e não consegue fazer acontecer. Vou depois fazer um resumão aqui no texto também dos 7 hábitos e eu quero que vocês façam esses exercícios, combinado? Vocês vão fazer?
Combinadíssimo? Bora começar a fazer o negócio acontecer? Sair da patinação aqui, do nada acontece, só do campo dos sonhos e trazer ele pra realidade. Fechou, meu povo? Amei! Desculpa a correria, a gente ainda perdeu tempo que no começo a live não estava funcionando. Ana, tem um vídeo que você fala na mentoria sobre as coisas surgirem no caminho e você e fazer você dar uma pausa no planejamento. Estou passando por isso em termos financeiros, mas não irei desistir. Exatamente, Ai. Isso daí vai acontecer. O que eu falei, ó, a jornada ela não vai ser assim. Ela vai ser aqui, vai ser assim, vai ser em cima, embaixo, mas no gráfico de longe ele vai parecer que é assim. Mas nesse meio tempo tem vários altos e baixos. Muito obrigada pela presença de vocês, gente. Amei também. Amei muito, muito, muito. Fico feliz. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, dado um norte, dado um direcionamento e que ajude com que vocês façam esse intercâmbio acontecer. E outros sonhos da vida de vocês também, sonhos grandes. Um beijo enorme e fiquem com Deus.